Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Vamos com tudo! Ah, professor, é hoje. Desculpe, é hoje, rapaz. Bota na tela aí, professor, bota na tela. E é isso aí, deixa eu molhar a goela aqui, menino. Vamos com tudo. Primeira questão, CESP, escrivão da Polícia Civil e da Paraíba 2022. Vamos lá. Enunciado da questão. Assinale a opção correta em relação ao inquérito policial. Letra A. O objetivo do inquérito policial é permitir a formação da opinião delicti das pessoas ou instituições responsáveis pela formulação do juízo acusatório, que, via de regra, incumbe ao Poder Judiciário. Opa. Gente, a finalidade do inquérito, num primeiro momento, não é essa. A finalidade do inquérito é colimar, digamos assim, indícios de autoria e prova de materialidade, né? Num primeiro momento, esse é o objetivo do inquérito. Num segundo momento, a opinião delicti a ser formulada não é por qualquer pessoa. Existe um indivíduo que vai formar a sua opinião delicti. Agora, depende do tipo de crime. Porque se for um crime de ação penal pública, a opinião delicti a ser formada é por parte do representante do Ministério Público. Se for uma ação penal de natureza privada, a opinião delicti a ser formada é pelo querelante, ok? Ao juízo não cabe, num primeiro momento, formação de opinião delicti, porque se ele o fizesse, ele estaria, digamos, inobservando o preceito relacionado à imparcialidade do juiz. Então, não é o Poder Judiciário que forma a opinião delicti com base naquilo apresentado em termos de provas pelo inquérito. Quem forma a opinião delicti é a acusação, que ora pode ser o Ministério Público, na ação penal pública, ora pode ser o querelante nos crimes de ação penal privada, ok? Não o Poder Judiciário, não qualquer pessoa. Por esse motivo, a letra A está errada. Beleza? Então já risca a letra A, nada de A. Letra B. A autoridade policial poderá indeferir, ou seja, não autorizar, o pedido de instauração de inquérito feito por pessoa que se julga vítima de fato criminoso, caso constate que se trate de fato atípico. Perfeito! Ué, essa é a previsão legal. A autoridade policial tem poder discricionário de entender que, não vejo crime no seu comportamento. Isto no comportamento, na notícia que você está me trazendo. Eu não considero isso como sendo crime. E, diante do exposto, não vou instaurar o inquérito policial. Horas, a pessoa que se julgue prejudicada pela decisão da autoridade policial, porque é direito dela, com base no princípio da discricionariedade,
que é uma característica do inquérito policial por parte da autoridade policial, a lei é clara. Quem se julgar prejudicado do despacho que indeferir o pedido de abertura de inquérito, cabe recurso ao chefe de polícia. Beleza, sem problema nenhum, né? Então, a alternativa B está correta. A autoridade policial poderá indeferir o pedido de instauração de inquérito feito por pessoa que se julga vítima de fato criminoso, caso constate que se trate de fato atípico. Beleza. E se isso ocorrer e você se sentir prejudicado, recurso ao chefe de polícia. A letra B está correta. E se B é correto, marque aí B de bravo, a alternativa correta. Sabe que uma vez eu tive um aluno que foi vítima de um crime, cara, né? Ele passou num concurso público, chegou lá num cargo gerencial e o chefe obrigou ele a fazer umas mudanças, a transportar uns móveis lá. E esse aluno já era um cinquentão. E ele falou para o chefe lá, recém-aprovado num concurso, bom salário até, cargo gerencial, tinha uma vaga. Esse aluno era formado em física nuclear. Chegou para o chefe e falou assim, ô diretor, eu passei aqui, esse concurso, para ser gerente. Não foi para transportar móvel. Não, mas nós estamos se mudando aqui de sede da empresa, você vai ter que transportar. Eu não posso transportar móvel, eu tenho um problema aqui no nervo ciático, eu não quero saber. Estou dando uma ordem, você vai transportar. Senão eu vou meter um processo administrativo em você, você mal tomou posse, você vai ser exonerado. Então ele se sentiu coagido, cara. Ele explicou, eu não posso. Foi transportar um móvel, mas não deu outra. Quebrou as costas do cara. Não sei o que lá. Aí entendeu que o cara estava fazendo o corpo mole, pegou afastamento médico. Falei, vamos na delegacia, fazer uma ocorrência aqui, cara, fazer um registro de ocorrência policial. Só que tem uma lesão corporal, o cara causou em você uma lesão de um jeito ou de outro, houve uma lesão, ou você foi prejudicado, houve uma ordem abusiva. Vamos tipificar isso aqui na delegacia. O delegado não queria registrar nada. Falei, o senhor não vai instaurar o inquérito não para apurar? Não, que eu não vou, que eu não estou vendo nada aqui. Pô, o cara deu uma ordem abusiva. Ele não podia realizar a atividade, ele foi coagido a fazer, se lascou todo. Não vou registrar nada. Aí o negócio ferveu. Entendeu, irmão? Ferveu. Então, do recurso da autoridade que indefere o pedido de abertura de inquérito, cabe recurso ao chefe de polícia. E foi instaurado o inquérito para apurar. Beleza, mas a letra B está correta, meu amigo. Está correta. B de bravo. Sem entrar no mérito da questão, por favor. Mas a letra B está correta. Letra C. Trata-se de procedimento administrativo imprescindível para a propositura da ação penal. Errado, cara. Por quê? Porque o inquérito policial ele não é imprescindível, ele é dispensável para fins de propositura da ação penal. Uma vez que o Ministério Público ele tem poder, sim, para oferecimento de denúncia, para promover a ação penal com base em outros elementos informativos, que não o inquérito policial. Então, se o promotor chegar à conclusão que há indicativos do crime por meio de outros elementos de prova, ele dispensa o inquérito policial e oferece a denúncia com base nesses elementos de prova. Por isso que o inquérito é dispensável e não indispensável. É por esse motivo que a letra C está errada, porque é um procedimento prescindível e não imprescindível, ok? Letra C, errada. Letra D. Embora a ação penal privada dependa do oferecimento de queixa-crime pela parte legitimada, é dever da autoridade policial instaurar um inquérito, ainda que não haja manifestação da pessoa que tenha qualidade para intentá-la. Errado! O inquérito policial nos crimes de ação penal privada só pode ser instaurado mediante requerimento. Nunca ex officio, nunca de ofício pela autoridade policial. A autoridade policial
só pode instaurar o inquérito policial mediante provocação da parte interessada, do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Então a letra D é errada. E finalmente a letra E. A autoridade policial que receber notícia apócrifa, ou seja, denúncia anônima, como se diz, de fato criminoso consumado há poucos dias, deve instaurar um inquérito e iniciar de pronto as investigações por força do princípio da indisponibilidade. Gente, princípio da indisponibilidade diz respeito à proibição da autoridade policial em ordenar o arquivamento do inquérito policial. É outra coisa. Agora, quando se trata de denúncia anônima, a vedação jurisprudencial e doutrinária no sentido de se instaurar inquérito policial com base exclusivamente nesse tipo de informação. Contudo, a autoridade policial não deve quedar-se inerte diante de uma denúncia anônima. Por quê? Porque há o interesse público. Então, havendo denúncia anônima sobre fato criminoso, não se instaura inquérito policial, mas deve sim ser iniciado uma investigação preliminar, informal, administrativa, sumária. E se dessa investigação preliminar resultar eventualmente indícios de autoria e ou materialidade, a partir daí dar suporte à instauração de um inquérito policial. Então, da denúncia anônima, se inicia uma investigação preliminar que pode resultar num inquérito policial. Agora, da denúncia anônima, não se deve instaurar o inquérito policial, mesmo porque nossa Magna Carta veda o anonimato. Então, a letra E está errada e você fica aqui com a letra B. B de bravo e você fica muito bem. Ok, meu amigo, minha amiga, meu amigo. Primeira questão, B de bravo. Vamos para a próxima questão. E é CESP também 2022, Polícia Civil da Paraíba, Estado maravilhoso, escrivão. Ainda acerca do inquérito policial, assinale a opção correta, com base nas disposições do Código de Processo Penal e na jurisprudência dos tribunais superiores. Letra A. O encerramento da investigação pressupõe a oitiva de todas as pessoas capazes de esclarecer o fato, motivo pelo qual é inadequada a indicação no relatório final daquelas que não foram ouvidas e dos meios de localizá-las. Gente, isso é um absurdo, porque o inquérito tem prazo para ser concluído e, eventualmente, para que haja uma eventual dilação desse prazo, para a continuidade da apuração, tem que ser esclarecido o porquê que as testemunhas não foram ouvidas. Então, tem que ser discriminado no relatório. E, se eventualmente identificadas, por que não foram localizadas? Mudança de endereço, por exemplo, testemunha que foi intimada e não compareceu, acontece também. Testemunha que deu um depoimento, depois veio outra, deu um depoimento contraditório ao anterior, tem que ser intimada de novo. Testemunhas que não existem. Então, todas as testemunhas, localizadas, não localizadas, intimadas, que não compareceram, enfim, têm que ser discriminadas no relatório. E, conforme manifestação do representante do Ministério Público e manifestação judicial, verificar-se-á se há realmente necessidade ou não da tomada do seu depoimento. E o inquérito retorna com dilação de prazo para a conclusão. Porque às vezes também, diga-se de passagem, tem muita testemunha que chove no molhado, né?
mesma versão, mesmo depoimento, mesma coisa. Eu já passei muito por isso, gente, quando eu trabalhava na parte de policiamento em estádio de futebol, né? Que tinha lá, por exemplo, uma vítima que foi agredida por policial militar. Então, tinha uma arquibancada inteira de testemunha. 50 pessoas. As 50 pessoas vão dizer: eu vi o soldado José bater no ofendido Pedro. Testemunha número 2. Eu vi soldado José bater no soldado Pedro. Testemunha número 3. Eu vi o soldado José bater no soldado Pedro. Terminou o prazo do inquérito, eu mandei para o juiz. Olha, eu já ouvi 30 testemunhas que disseram: eu vi o soldado José bater no fulano Pedro. Falta ouvir mais 20 que vão dizer isso. O senhor quer que eu ouça? Não, não precisa mais, eu já estou convencido que o soldado José bateu no fulano Pedro. Já estou convencido, não precisa ouvir mais ninguém. Mas, às vezes, né, surge uma testemunha diferente, é assim, tá bom? Mas tem que consignar assim no relatório. Por isso que a letra A está errada. B. O prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias, no caso de prisão preventiva, contados a partir da decisão que autorizou a segregação cautelar. Cara, o prazo para a conclusão do inquérito, seja prisão preventiva, seja prisão temporária, seja prisão em flagrante, é a partir do momento em que se deu o ato de contrição do acusado, o ato de restrição da liberdade. Não do momento que foi expedida a ordem de, mas do ato em que a pessoa teve sua liberdade tolhida. Beleza? Então, errada a letra B, porque não é a partir de quando a ordem foi expedida, mas sim a partir de quando a liberdade foi cerceada. Por esse motivo, errado. Letra C. Em se tratando de investigado solto, o prazo para a conclusão do inquérito é impróprio e pode ser prorrogado, a pedido da autoridade policial, por sucessivas vezes, desde que não haja prolongamento exagerado e injustificável da investigação. Pois é, meu amigo, esse prazo impróprio, né? Banca, CESP, SEBRASP, não sei se é impróprio. A lei diz 30 dias, não é isso? Prorrogável por mais vezes. Esse impróprio fica por conta aqui da banca CESP, né? Então, se você considerar esse impróprio como sendo um prazo irregular, porque de fato ele não tem limitação em termos quantitativos, em razão da sua peculiaridade, porque para quem não é da área policial pode causar uma certa estranheza. Nós que trabalhamos por muito tempo nessa seara sabemos. Inquérito é uma coisa, gente, que demora, por vezes, anos para ser concluído. Então, você vê no Código de Processo Penal, o inquérito se conclui 10 dias, indiciado preso, 30 solto. Inquérito, eu já vi inquéritos com 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? Tem um inquérito aí de um parlamentar, do Romério Jucá, que até todo dia passou nos meios televisivos aí, um crime de peculato. O inquérito prescreveu. E o crime parece que prescrevia em 14 anos, se eu não me engano. Prescreveu, cara, o crime. Inquérito em andamento. 14 anos, se eu não me engano, inquérito policial. Então, o inquérito ele demora mesmo, né? Demora mesmo. Por quê? Por razão de vários problemas que existem. Ou várias dificuldades, vários entraves, que não vem ao que é o caso. Então, nesse contexto, né, de demora para a sua conclusão, nesse prazo impróprio, né, e pode ser prorrogado, eu diria que a alternativa C está correta. Essa é a letra do gabarito e, num primeiro momento, né, até agora, em relação às alternativas A e B, a C é a mais adequada. Não gostei muito desse prazo, né? Conclusão do inquérito, o prazo para a conclusão ser impróprio, né? Não gostei muito dessa terminologia, mas
aceitável num primeiro momento. Marque aí letra C como sendo a correta, C de Charlie, ok? Apresenta alternativa, mas vamos analisar as demais, lógico. Veja a alternativa D. O prazo para a conclusão do inquérito relativo a investigado que esteja preso é peremptório. Peremptório é no sentido de que é a perda do prazo. Perempção é uma das causas de perda processual, de extinção de punibilidade, inclusive. Está lá no Código de Processo Penal, a perempção, inclusive, os 3 P's, né? Perda de prazo processual à perempção. Inclusive no Código Penal, no artigo 62, tem as causas de perempção na ação penal privada, quando eventualmente o querelante deixe de dar prosseguimento aos atos do processo por mais de 30 dias consecutivos, não se manifesta, causas de perempção que geram a extinção da ação penal, né? Então, prazo para a conclusão do inquérito relativo ao investigado que esteja preso é peremptório. E seu descumprimento gera trancamento da investigação? Lógico que não. Eventualmente não cumpriu o inquérito nesse sentido, isso não gera o trancamento da ação. O que pode eventualmente gerar é responsabilização para a autoridade policial. Pode gerar, eventualmente, aí um relaxamento de prisão, pode ensejar outro tipo de providência, mas não o trancamento da ação penal. Trancamento de ação penal, o trancamento do inquérito, se dá por justa causa. Então, não há o crime, não foi a pessoa, aí sim é o direito líquido e certo, o trancamento da ação penal pela via do mandado de segurança, por exemplo, é uma possibilidade, inclusive, ou até mesmo o habeas corpus, se pretende o trancamento, mas não é a perda do prazo para a conclusão do inquérito policial, indiciado preso, isso não gera em absolutamente nada a possibilidade de trancamento. Normalmente se utiliza o habeas corpus para trancamento de inquérito policial, mas eu já vi na seara jurídica a utilização de mandados de segurança. Então, antes que você fique com os cabelos arrepiados aí, no meio jurídico, gente, o advogado ele tem à sua disposição, digamos, vários, né, artifícios ou vários instrumentos e ele lança a mão de todos quando não obtém resultado em relação a um a outro. Para trancamento de inquérito policial, via de regra, se usa o habeas corpus, mas no caso concreto aqui não é cabível meramente em razão de ele não ter sido concluído no prazo de 10 dias, beleza? Por esse motivo a letra D está errada. E letra E, o prazo para a conclusão do inquérito em que tenha havido prisão em flagrante começa a contar da realização da audiência de custódia? Não, como já falei, começa a contar a partir do ato de contrição, ou seja, o ato da prisão. Começa a contar a partir dali o prazo para a sua conclusão. Então, diante de todo o exposto, nós vamos ficar aqui com a letra C, beleza? Como sendo a correta, C de Charlie. Beleza, meus camaradas, né? A CESP, às vezes, ela lança umas ideias assim tal, mas que dá para a gente chegar a uma conclusão que, de fato, não tem veracidade. Muito bem, meus queridos. Vamos lá, mais uma. Agente de investigação ou investigador, Polícia Civil da Bahia 2022. Eu não consigo entender muito bem, às vezes, essas terminologias das polícias civis do Brasil, porque são diferentes de estado para estado.
agente de investigação, talvez seja essa a designação. Aqui em São Paulo, o que nós temos aqui basicamente é escrivão e investigador terceiro grau. Para segundo grau, tem um monte de cargo que está em vias de serem unificados, inclusive. Mas vamos lá. O inquérito policial tem por finalidade o quê, meu querido? Letra A. Apurar elemento de autoria e materialidade de um crime, com certeza, pode cravar letra A. E se é A, é alfa. E se é alfa, você sabe, é alfa com. Letra B. A está correto então, hein? B. Definir qual é o juízo competente para processar e julgar a ação penal. Não, isso não é com o inquérito penal, o inquérito policial. Isso aí é com a distribuição. São regras de competência a que se submetem posteriormente o inquérito policial quando for encaminhado para o juízo da respectiva comarca. Cada distrito policial atua dentro de uma área geográfica denominada de comarca, onde o juiz exerce o poder de jurisdição. Então, deu entrada lá no fórum central da respectiva comarca, ali haverá a distribuição por competências para o respectivo local de julgamento. Quem cuida disso é o Poder Judiciário. Letra C. O inquérito tem por finalidade impedir a prática de novos crimes. Quem dera se para cada inquérito instaurado, funcionasse como causa de impedimento de novos crimes. Cara, infelizmente, o inquérito não tem esse condão, não tem esse poder. Logicamente que um inquérito instaurado, a pessoa investigada deveria inibir, supostamente a prática de crime. Mas é só ver por aí, fulano responde a 200 inquéritos. Então se percebe que não inibe nada. Letra D. Averiguar a necessidade de prisão do autor do crime. Não, o inquérito não se presta a isso. A necessidade de se prender alguém será constatada mediante uma eventual representação de autoridade policial, requerimento do representante do Ministério Público ou ofendido ao juiz de direito ofertado no curso do inquérito policial. Então tem inquérito em que não haverá a necessidade de prender ninguém. E tem inquérito em que essa necessidade será externada pelo juiz por essas pessoas, beleza? Letra E. Apreender objetos pertencentes a vítimas ou utilizados na prática de crimes. Não, a finalidade do inquérito, essa não é a finalidade, essa é eventualmente uma consequência do inquérito policial, a apreensão de objetos relacionados ao crime e não necessariamente pertencentes às vítimas, exceto se relacionados aos crimes. Então, a alternativa correta é letra A, A de alfacão. Beleza? Vamos lá, meus queridos, mais uma. É o agente investigador da Polícia Civil da Paraíba. É 2022. Só questões novas, meu filho, tudo 2022. É bom assim. Um delegado de polícia recebeu uma carta anônima na qual se comunicava a ocorrência de um crime praticado por uma pessoa cuja identificação era feita apenas pela respectiva alcunha, que é o apelido, ou em inglês, se você quiser, irmão, é o nickname. Nickname. Nossa, professor, você é poliglota. Eu sou a little. Eu sou um pouco mais. A nickname, não sendo especificadas as características dessa pessoa, autora do crime. No que se refere a essa situação hipotética, assinale a opção correta. Então, vamos lá. Letra A. A autoridade policial não poderá instaurar inquérito policial
em decorrência da origem anônima da notícia crimes. Gente, em verdade, eu vos digo, carta anônima na qual se comunicava a ocorrência de um crime praticado por pessoa cuja identificação era feita apenas pela respectiva alcunha, não sendo especificadas as características dessa pessoa autora do crime, certo? A autoridade policial não poderá instaurar inquérito policial em decorrência da origem anônima da notícia crimes. Olha, o problema aí é que a origem anônima até existe da carta, mas existe a identificação de um criminoso. É ou não é? A origem, uma coisa é você noticiar um crime sem pé nem cabeça. A outra coisa é chegar a um crime com a identificação de um criminoso. Isso é diferente, beleza? Então existe uma identificação, mesmo que seja uma alcunha, isso é diferente. Beleza? Por isso que a letra A ela não está adequada. Letra B. A autoridade policial não poderá instaurar inquérito policial em decorrência da falta de identificação do autor do crime. Errado, porque a alcunha já serve. O Código de Processo Penal fala. Se você não tem a identificação do responsável, né, o nome, enfim, basta o apelido, a alcunha, sinais indicativos, características, alto, macho, magro, baixo, gordo, enfim, beleza? Então, a letra B também está errada. Letra C. Independentemente da origem da delação criminal, da falta de identificação do autor do crime e da natureza e da natureza do crime, a autoridade policial tem o dever de instaurar um inquérito policial sob pena de prevaricação. Cara, veja, o critério de instauração do inquérito policial pela autoridade policial está subordinado a princípios de discricionariedade. Então, a autoridade só vai instaurar se entender que há elementos suficientes ali, ora de autoria, ora de materialidade. Então, não basta você noticiar um fato que você entende como criminoso. Precisa a autoridade policial se convencer, entendeu? Não há que se falar em prevaricação se a autoridade policial entende que não se configura ali um fato em tese criminoso por si só. Beleza? Letra D. Verificada a procedência das informações, a autoridade policial poderá mandar instaurar inquérito policial, caso se trate de crime cuja natureza da ação penal seja pública e incondicionada. Opa! Crime de ação penal pública incondicionada, a instauração se dá ex officio ou de ofício. Perfeito. A letra D se adequa perfeitamente àquilo que preconiza o artigo 5º do Código de Processo Penal, formas de instauração do inquérito policial. E a letra E, a autoridade policial não poderá mandar instaurar inquérito policial sem a existência de prova material da ocorrência do fato criminoso. Errado. Gente, quando que se instaura inquérito policial? Quando há indícios de autoria ou indícios de materialidade, ou ambos. Então, eu posso ter indícios de autoria, não tenho de materialidade. Ou posso ter indícios de materialidade e não tenho indícios de autoria. Eu instauro um inquérito policial. Eu não preciso ter necessariamente ambos os indícios de autoria e de materialidade.
Eu posso ter apenas um deles como suporte para instaurar o inquérito policial. O que causou aqui um pouco de estranheza no início, né, foi que o delegado recebeu uma carta anônima. Por quê? Porque, gente, esse anonimato aqui, né, o problema é quando se comunica a notícia criminis anônima, né? Quer dizer, não se imputa a ninguém a prática de um crime, não se dá o nome aos bois. Esse é o grande problema. Agora, quando eu estou identificando o autor do crime, apesar da informação ter sido anônima, verificando-se indícios de autoria e materialidade, pode-se instaurar um inquérito, beleza? Então, só para a gente reafirmar aqui o enunciado, o delegado recebeu uma carta anônima na qual se comunicava a ocorrência de um crime praticado por uma pessoa, cuja identificação era feita apenas pela respectiva alcunha, não sendo especificadas as características dessa pessoa à altura do crime, mas tinha a alcunha dessa pessoa. Então, nesse compasso, não temos por que a letra D não possa ser considerada como correta. Porque foi dito que, verificada a procedência das informações, ok? Então, se ele verificou a procedência das informações, é porque com certeza teve ali uma apuração preliminar, né? A autoridade policial poderá mandar instaurar inquérito policial, caso se trate de crime cuja natureza da ação penal seja pública incondicionada. A letra D é a que está mais, por assim dizer, robusta, em termos de uma resposta mais completa diante das demais alternativas. É sempre assim. Às vezes, as demais alternativas até têm uma certa coerência, né? Mas sempre tem uma alternativa que está mais, digamos, aparelhada em relação a outras mais, né? É assim que você tem sempre que analisar a questão de múltipla escolha. Por isso que tem que tomar cuidado naquela precipitação de já ver a questão, essa é a certa. Cara, tem que ler todas, analisar todas e depois chegar à conclusão daquela melhor. Certo, meus queridos? Então, meu camarada, segura essa manga. Menino, menina, e por que não dizer menine? Não tem problema aqui, meu irmão, todos juntos. Muito bem. E a próxima questão é CESP. Perito oficial, Polícia Civil da Paraíba. O arquivamento de inquérito policial poderá ser feito, não se engane, irmão. Letra A, pelo juiz a pedido da autoridade policial. A autoridade policial não pede arquivamento do inquérito policial. Agora, quem ordena o arquivamento é o juiz. Letra A está errada. Letra B, pelo juiz, apenas a requerimento do Ministério Público. Irmão, reserve essa alternativa. Pelo Ministério Público, pelo juiz, apenas a requerimento, a pedido do Ministério Público, não está de todo errado, mas reserve essa alternativa. Vamos ver as demais. Letra C, pela autoridade policial, pelo Ministério Público e pelo juiz. Letra C é absurda, porque nem autoridade policial, nem Ministério Público podem ordenar o arquivamento do inquérito policial. O MP não pode ainda arquivar. O artigo 28 do Código de Processo Penal está com eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, letra C, errada. Letra D, pela autoridade policial ou a pedido da vítima. Gente, a autoridade policial não pode, ok? Não pode. Agora, letra E, pelo juiz de ofício
e a requerimento do Ministério Público. Então, vamos lá. A presente questão, deixa eu ver aqui, é a de número 5. A presente questão, a de número 5, deu como gabarito oficial a letra B. Pelo juiz, apenas a requerimento do Ministério Público. Cara, eu tenho minha reserva em interpretar esse tipo de questão, beleza? Por quê? Gente, pelo seguinte, porque eventualmente o MP, ele pode não concordar pelo arquivamento do inquérito policial e oferecer denúncia. E o juiz discordar e ordenar o arquivamento. Então, falar que o arquivamento se dá pelo juiz apenas a requerimento do MP, eu tenho minha reserva nesse tipo de interpretação. Porque o MP, repito, pode oferecer denúncia, o juiz não concordar e ordenar o arquivamento a si mesmo, ok? A letra E, quando fala pelo juiz de ofício e a requerimento do Ministério Público, esse de ofício, ele está eivado no seguinte sentido. Quando se fala de ofício, nos parece que o juiz não está consultando o representante do Ministério Público, entendeu? Então, eu entendo que o juiz pode ordenar o inquérito policial quando entender que é caso, né, mediante manifestação do representante do Ministério Público, que pode ser uma manifestação favorável ou não favorável ao arquivamento, ok? Então, a pegada é essa. Agora, dizer que o juiz só vai arquivar necessariamente com base no arquivamento, entre essas duas alternativas, né, eu ficaria com a letra B, em relação a B e a E, porque, de fato, de ofício, sem colher manifestação do representante do MP, isso é descabido. Então, eu diria que, dentre as que se apresentam aí, a mais adequada, eu ficaria com a letra B, mas eu volto a dizer que o fato do promotor não concordar com o arquivamento não impede o juiz de ordená-lo, beleza? O único caso que eventual discordância pode suscitar é quando o promotor de justiça pede o arquivamento, o juiz discorda do arquivamento e suscita a manifestação do Procurador-Geral do Estado. Aí é uma outra história. Mas quando o promotor de justiça oferece a denúncia e o juiz entende que não é caso, rejeita a denúncia, né? Ou ordena o arquivamento, veja, não há necessidade do requerimento do promotor para vincular a decisão do juiz em ordenar o arquivamento. Mas existe a necessidade da manifestação do promotor para que o juiz fundamente a sua decisão pelo arquivamento ou não, entendeu? Então, talvez seja isso que a banca quisesse externar e não conseguiu. A manifestação do representante do Ministério Público para que o juiz ordene o arquivamento, ela é imprescindível, sendo uma manifestação favorável ou oferecimento de denúncia desfavorável ao arquivamento. Mas tem que ter a manifestação. Agora, o juiz não está vinculado à opinião do promotor para ordenar ou não o arquivamento do inquérito. Isso é fato. Dentre as alternativas,
eu diria que a mais adequada dentre as que se apresentam aí é a B, né? B de Bravo. Amigos, vou te dizer uma coisa, cara, né? Isso aí já é, digamos assim, contumaz, né, em questões da CESP. Não é a primeira vez que gera dissonância, que gera. Pode, não sei na questão se houve aqui algum grau de recurso ou não participei dessa prova, né, pelo Alphacom aqui, não sei o que o professor do Alphacom disse, mas respeito também a posição dele, não sei se houve algum tipo de tergiversação, mas eu sempre digo isso, o bacana do direito, cara, né? O direito não é para você ficar com raiva dele. O direito é para você ficar entusiasmado com ele. Eu sei que para concurso isso é meio osso, mas o direito é assim que se forma a jurisprudência, é assim que se forma a doutrina, ele tem várias vertentes, né? Agora, tem que seguir a linha sempre da banca. Então, essa é a pegada. Se para a CESP, né, o juiz só pode ordenar o arquivamento mediante manifestação favorável do Ministério Público, do inquérito policial, é isso, né? Então, olha, pelo juiz, apenas a requerimento do Ministério Público pode ser arquivado o inquérito policial. Então, se essa é a interpretação da CESP, vamos seguir essa linha para o seu próximo concurso. O negócio é não arrumar treta com a banca. Não é, irmão? Vamos seguir a linha da banca. Porque qualquer coisa, mas você vai dizer, CESP, aqui, ó, no concurso do perito oficial da Polícia Civil da Paraíba, você disse isso. Então agora você tem que dizer isso também. É assim, melhor do que a gente expor nossa opinião é seguir orientações da banca. Né? Seguir, melhor do que brigar com a banca, vamos seguir a linha da banca. Beleza, meus queridos? É isso aí, menino. Vamos nessa. É a experiência que nos ensina, cara, a pensar desse jeito. Seguir a linha da banca. Eu, particularmente, não concordo com aquela alternativa, mas sigamos a linha da banca. Próxima questão agora, brother. Vamos nessa. E a próxima questão é o técnico pericial da Polícia Civil da Paraíba, Área Geral 2022. A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta. Letra A. Trata-se de peça imprescindível ao ajuizamento da ação penal, uma vez que tem por objetivo a apuração da autoria e materialidade do crime. Tudo muito bacana, mas não é peça imprescindível. O inquérito não é imprescindível. O inquérito não é indispensável. O inquérito é prescindível. O inquérito é dispensável, porque está lá no Código de Processo Penal, na parte de ação penal, onde se diz que o representante do Ministério Público pode oferecer denúncia com base em qualquer elemento probatório, que não necessariamente o inquérito policial, se de outras provas tiver conhecimento e se convencer da prática do crime. Então, o inquérito é dispensável, prescindível. Por isso que a letra A está errada. Letra B. A natureza sigilosa do inquérito policial pode ser estendida até mesmo ao Ministério Público em virtude do princípio da isonomia. Negativo, cara. Essa natureza, essa característica do sigilo do inquérito policial, ele se estende somente a pessoas não interessadas na apuração do crime. O inquérito não está revestido de sigilo ao delegado, ao promotor, ao juiz, ao advogado, ao indiciado, ao ofendido. Essa é a regra. Agora, é duro a gente explicar um troço desse quando você vê, por exemplo, anomalias, como é o caso do inquérito do fim do mundo, né? É difícil, onde você tem notícias
de que pessoas investigadas nesse inquérito do fim do mundo, que correm na corte máxima do país, que já tem repercussão internacional na Corte Interamericana, né, dos Direitos Humanos, o advogado não pode ter acesso aos autos do inquérito do seu cliente. Dizem, não sei, mas o inquérito não é sigiloso. Ele é sigiloso em relação a terceiras pessoas. Se você está sendo investigado no inquérito, você é o indiciado, eu, que não sou nada seu, não posso ter acesso ao inquérito, porque eu não sou nada. Agora, se eu sou o seu advogado, eu tenho o direito de fuçar no seu inquérito. Então, é um absurdo se falar em termos de sigilo do inquérito ao promotor de justiça, que é justamente quem vai usar do inquérito para acusar o investigado, o indiciado. Letra B, absurdo. Letra C, eventuais vícios. Vícios são falhas ou eivas, como se costuma dizer. Eventuais vícios dele constantes do inquérito, vícios, falhas ocorridas durante o inquérito, no curso do inquérito, tem o condão, tem a possibilidade, o vínculo, né? Tem o condão de contaminar o processo penal a que der origem? Não, cara. Vício ocorrido no inquérito não vai contaminar o processo, não vai anular o processo. Por exemplo, aqui foi feito um inquérito policial, um exame de corpo de delito. E o perito esqueceu de assinar o laudo pericial, atestando que a lesão corporal é gravíssima. E esse inquérito policial virou processo. E o indiciado virou réu no processo. Aí chega o advogado lá no processo e fala: juiz, eu peço a nulidade do processo. Por quê? Porque o laudo não foi assinado pelo perito lá no inquérito policial. O processo está nulo. O juiz fala: só um minutinho. Chama o perito lá. Perito, pois não, assina essa porra aqui. Assinou, pronto. O problema era esse. O problema era esse. A foto da assinatura está assinada. Prossiga. Não. Então, vício ocorrido no inquérito não contamina o processo. Se considera que o vício foi convalidado. Letra C está errada. Letra D. Diante do arquivamento do inquérito policial por falta de provas, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas e diligências desde que haja pedido do Ministério Público. Negativo. Negativo. A autoridade policial pode, de ofício, independente da manifestação do Ministério Público, realizar novas diligências, estando o inquérito policial arquivado, desde que surjam provas novas. A autoridade policial não precisa agir provocado por ninguém. O próprio delegado pode produzir a prova nova se tiver conhecimento, prova nova, estando o inquérito arquivado. Beleza? Sobrou para nós aí a letra E. A oficiosidade constitui uma das principais características do inquérito policial? Sim. E o que significa esse princípio da oficiosidade? Significa que nos crimes de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial, de ofício ou ex ofício, em razão da função, deve instaurar o inquérito policial, independente de solicitação das partes. Todo crime de ação penal pública incondicionada, de ofício, ex ofício, o delegado instaura o inquérito policial. Isso é o princípio da oficiosidade. Então, a presente questão é letra E, meu irmão. E de eco. Marca aí, menino, letra E de eco. Beleza. É isso aí, cara. Vamos para a próxima questão.
CESP 2022 e é técnico pericial lá da Paraíba, caso o réu esteja preso preventivamente. Considerando o disposto no Código de Processo Penal, o inquérito policial, em regra, deve ser concluído no prazo de... Cara, já falamos. Se o cara está preso, tem que concluir em 10 dias. E esses 10 dias você conta a partir de quando? Não de quando a ordem de prisão foi dada, mas sim a partir do momento em que se efetivou a prisão do indivíduo. A regra é essa. Então, letra A, 30 dias, iniciando-se a contagem a partir da data da instauração do inquérito pela autoridade policial. Nossa Senhora! Letra A, duplamente errado. Primeiro que não é 30, são 10 dias. E segundo que não é a partir da data da instauração do inquérito, é da data da prisão. B, 10 dias, sim, iniciando-se a contagem a partir do dia em que se executou a ordem de prisão? Sim! Então a alternativa correta é B. E se é B, filho, é bravo. B de bravo, beleza? Alfabeto universal. B de bravo. Letra C. 10 dias? Sim. Iniciando-se a contagem a partir da data de instauração do inquérito pela autoridade policial? No prazo é sempre a contar do dia em que o caboclo foi preso, meu amigo. Letra C está errada. Letra D, 15 dias no. Nós vimos que o prazo são 10 dias. 15 no. Iniciando-se a contagem a partir do dia em que se executou a ordem de prisão? Sim, mas 15 dias não, a não ser que fosse inquérito de competência da Justiça Federal. Porque na Justiça Federal, o prazo para a conclusão do indiciado preso são 15 dias, né? O enunciado aqui não mencionou, ele usou aqui a regra do Código de Processo Penal, porque existe uma legislação própria que cuida dos inquéritos de competência da Justiça Federal, da Polícia Federal. Então ele queria o prazo do Código de Processo Penal, que diz respeito à Justiça Estadual, esse prazo do inquérito policial. Por isso que a letra D está errada. E letra E, 15 dias no. Se é o Código de Processo Penal, são 10 dias, não 15 dias. É prazo da Justiça Estadual, não da Justiça Federal. Iniciando-se a contagem a partir da data da instauração do inquérito pela autoridade policial, no. É a partir da data da prisão. Então, já vimos aqui, meu camarada, que você vai ficar com a letra B. B de bravo, beleza? Vamos para cima dessa bagaça. Próxima questão. É CESP, investigador de Polícia Civil do Maranhão. Aô, Maranhão, terra bruta ali do glorioso estado do Amazonas, do lado do maravilhoso estado do Piauí. É Piauí 50, terra do professor Daniel Lustosa. É o professor Lustosa. Vamos lá, cara. A respeito do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Letra A. No Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Meu amigo, que história é essa? Não tem arquivamento implícito. Quer dizer,
Está subentendido que o inquérito for arquivado. Tem que ter lá despacho do juiz fundamentando, motivando, explicitando. Não tem nada de arquivamento implícito. Letra A, um absurdo. Letra B. No ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Gente, ato de ofício. Então, eventualmente, né, contra a decisão do juiz que reconhece causa de arquivamento com base, por exemplo, em excludentes de antijuridicidade, né, há sim a necessidade de recurso para que seja essa decisão revista por autoridade superior. Tem que ser homologado, por assim dizer, né? Ratificado essa decisão por instância superiora. Beleza? Então, dizer que não há previsão de recurso de ofício contra arquivamento de inquérito policial não é adequado esse tipo de assertiva. Letra C. Em caso de atipicidade da conduta, o fato não é considerado como sendo crime, é possível o trancamento do inquérito policial pela via de habeas corpus perfeitamente. Nós já falamos isso, inclusive, hoje, numa questão anterior. Cabe HC para fins não só de trancamento de inquérito policial, cabe habeas corpus para fins de trancamento de ação penal, inclusive, beleza? Por ausência, né? Não tem justa causa, né? Não tem justa causa para processar a pessoa. Então, a letra C, ela está correta sim. Perfeito. Letra D, o inquérito, e se a letra C é a correta, marque aí, C de Charlie. Beleza? Letra D, o inquérito policial é parte necessária da ação penal? Não, porque o inquérito policial ele é dispensável, nós já vimos isso. E quando a gente fala em ação penal, né, é a parte já do aspecto processual. Não, o inquérito é dispensável. Letra E, o indiciamento pode ser realizado por membro do Ministério Público, mesmo sem a participação da autoridade policial? Não. O indiciamento é ato exclusivo da autoridade policial. Vide o Estatuto do Delegado de Polícia, Lei 12.830 de 2013. Só a autoridade policial que preside o inquérito policial tem poder de indiciá-lo. Beleza? Letra E está errada. Então, a melhor alternativa em face do caso concreto é a letra C. Em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial pela via de habeas corpus. Beleza? Muito bem, meus queridos. Isto posto, vamos seguir em diante. Vamos seguir em diante. Beleza? Ok. Perito criminal, Polícia Civil do Maranhão. Aqui uma questão lá que me causou uma certa dúvida aqui, mas depois eu vou ver com mais vagar. Beleza, meus camaradas? Aguenta, mas a princípio ali, das que nós vimos ali, a letra C com certeza é a mais adequada. Muito bom. Próxima questão. Perito criminal, Polícia Civil do Maranhão. Vamos lá de novo. 2018. A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta.
Letra A. O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima. Meu Deus! Que indique a ocorrência do fato criminoso e a sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Já vimos que não, né, cara? Tem que ter essa verificação preliminar. Essa é a praxis. A não ser que, né, como nós vimos numa questão CESP hoje mesmo anterior, venha delineado ali a alcunha da pessoa, né? Você viu como a CESP é um cacareco? Na questão anterior, nós vimos que ali que havia a possibilidade dessa interpretação. Denúncia anônima, alcunha da pessoa. O melhor, gente, é sempre esse tipo de interpretação aqui. Ó, denúncia anônima, verificação preliminar, né? Para depois instauração do inquérito policial. Mas sempre sopese uma questão em relação às demais, para você não dar uma resposta, digamos assim, precipitada. Então a letra A nos parece aí que, de fato, nesse contexto, está errada. O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima, que indica a ocorrência do fato criminoso e a sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das suas informações. Veja que a questão aqui, ela exaltou a necessidade dessa verificação prévia, porque ela quer que você entenda que essa verificação prévia, ela é indispensável. Por isso que a alternativa A, de fato, está errada, porque tem que ter essa verificação prévia, essa investigação preliminar, antes de se instaurar o inquérito. Letra A está errado. Letra B. Contra o despacho da autoridade policial, quem deferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? No! A reclamação é ao chefe de polícia. E chefe de polícia é a autoridade policial que é hierarquicamente superior àquela que indeferiu a abertura do inquérito. Não esqueça disso. Chefe de polícia não é a autoridade policial civil máxima do Estado. Chefe de polícia é a autoridade policial hierarquicamente superior àquela que indeferiu o pedido, tá bom? Então, letra B está errada, que a reclamação não é para o Ministério Público, a reclamação não é para o juiz de direito, a reclamação não é para a Defensoria Pública, para o secretário de Segurança Pública, é para o chefe de polícia, certo? Letra C. Sendo o inquérito policial a base da denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Errado! O Ministério Público pode, porque a denúncia é do MP, e vou mais longe, o juiz de direito pode desclassificar a denúncia e mudar a classificação do delito, porque a palavra final é do juiz de direito, beleza? Então, se o juiz pode mudar do promotor, o promotor com certeza pode mudar a classificação do juiz. Eu, como policial, cansei de fazer isso. Eu conto para todo mundo esse caso para você ver a diferença do crime de roubo e de extorsão. Eu me lembro, porque é muito parecido, né? Roubo e extorsão, em ambos tem violência, grave ameaça. No roubo, o núcleo do tipo penal é o verbo subtrair. Na extorsão, o núcleo do tipo penal é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça para fins de obtenção de devida vantagem econômica a fazer algo, tolerar que se faça algo ou deixar de fazer algo. Enquanto que no crime de roubo é você subtrair com emprego de violência ou grave ameaça, coisa alheia à móvel, a primeira parte. Então eu peguei um cara lá roubando, né? Para mim foi roubo. Ele meteu o cano na pessoa, meteu a mão no bolso e puxou a carteira. Para mim foi roubo.
emprego de violência grave e ameaça, ele foi e subtraiu. Apresentei a ocorrência no DP, o delegado disse, não. Isso aqui não é roubo, isso aqui é crime de extorsão. Eu disse perfeitamente, o senhor é a autoridade policial, eu dei voz de prisão por roubo, o delegado lavrou o flagrante com base no crime de extorsão. Chegou nas mãos do representante do Ministério Público, o promotor disse, não, delegado, isso não é extorsão, isso é roubo. Ofereceu denúncia pelo crime de roubo. Aí eu sou chamado como testemunha no processo criminal contra o criminoso. E qual minha surpresa quando eu vejo que no processo o juiz mudou a classificação do autor. Ô, Norberto, o senhor está sendo aqui chamado hoje, tenente Norberto, para testemunhar no crime de extorsão. Extorsão? Mas a denúncia não era de roubo, mas eu mudei aqui, o juiz. Que eu mudei a extorsão agora. Nossa, que curioso. Então, é isso aí. Beleza? Então, a letra C está errada. E vamos para a letra D. O inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Perfeito. Letra D, de delta, natureza jurídica do inquérito policial. Procedimento administrativo de polícia judiciária pré-processual inquisitivo que tem por finalidade apurar indícios de autoria e prova de materialidade. A letra D, de delta, essa é a natureza jurídica. Está um pouco incompleto, mas não deixa de estar certo. Então, marque letra D. D de delta é a alternativa correta. E temos a letra E. Por ser instrumento de informação pré-processual, o inquérito é imprescindível ao oferecimento de denúncia. Gente, errado. Já falamos que o inquérito ele é dispensável. E por ser dispensável, ele é prescindível. Beleza? Por isso está errado. A presente questão, então, ficamos com a letra D. D de delta. Vamos para a próxima. E a próxima questão. Odontologista da Polícia Civil do Maranhão vai ver lá, meu filho, as arcadas dentárias do cadáver, irmão. Vai reconhecer os dentes do esqueleto, irmão, que foi encontrado. Rapaz, por quê? Porque o corpo já foi, mas ficou a dentadura do bicho ali. Muito interessante isso daí. Antigamente se fazia muito reconhecimento por arcada dentária. Hoje com DNA, né, cara? Lógico, né? Você junta sempre vários métodos de reconhecimento, mas o DNA hoje é o top de linha. Mas quando não tinha DNA, era muito com base em arcadas dentárias. Muito bacana esse tipo de perícia. Vamos lá. Ao tomar conhecimento da prática de uma infração penal, caberá à autoridade policial. Item 1. Dirigir-se ao local onde deve providenciar para que não se altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Perfeito. O item 1 está correto, meu amigo. Item 2. Informar o fato de pronto ao Ministério Público, ao qual compete fiscalizar o trabalho policial. Rapaz, eu sou obrigado a dizer que o MP, nesse momento, não está interessado na atividade da polícia. O MP até exerce um trabalho de correição junto às polícias, mas não na atividade operacional propriamente dita. Então, o item 2 está desprovido de veracidade. Item 3. Proceder a diligências no sentido de apurar as circunstâncias do fato
e identificar a autoria provável. Item 3 está ok. Está dentro lá do rol de providências do artigo 6º do Código de Processo Penal. Item 4. Encerrar a investigação quando não for possível identificar um suspeito dentro de prazo razoável. A autoridade policial não tem esse poder de encerrar as investigações. Quem ordena o arquivamento do inquérito é o juiz. Então, gente, se correto estão os itens 1 e 3, a alternativa adequada é a da letra B. B de bravo. Itens 1 e 3 corretos. Ok. Vamos em frente. Escrivão da Polícia Civil da Paraíba, 2022. Assinale a opção correta em relação à disciplina legal do exame de corpo de delito. Vamos com tudo. Letra A. O laudo de exame de corpo de delito deve ser firmado por pelo menos 2 peritos. Ele não deixou claro aí. É um perito oficial e 2 peritos não oficiais. Como ele não especificou, a alternativa está incerta, logo errada. Letra B. A realização do exame de corpo de delito está condicionada à existência de perito oficial no local? Não, porque se não tiver perito oficial no local, podemos usar de 2 peritos não oficiais, beleza? Então, letra B, divorciada da verdade. Letra C. Em regra, a autópsia no corpo de vítima de homicídio somente pode ser feita após 6 horas do óbito. Por que isso? Por causa daquele fenômeno da catalepsia, a morte aparente. Gente, vocês que são jovens, né, não têm essa percepção, então eu vou te dizer, a identificação da morte, ela é difícil em certos casos, a não ser quando ela está visível, né? Então, quando que você constata a morte? Então, existem aquelas circunstâncias caracterizadoras da morte. Quais são elas? Então, temos lá a rigidez cadavérica, nós temos lá a midríase, que é quando os olhos não reagem mais a estímulos luminosos. Nós temos a ausência de batimento cardíaco, a ausência de respiração e as manchas hipostáticas, quando o corpo fica deitado ou de lado ou de bruços, enfim, o sangue para de circular e ele se deposita por força da gravidade. Então, quem morre em decúbito ventral, né, com a barriga para cima, e a mancha desce, o sangue desce para as costas. Você vira a pessoa de costas, as costas estão escuras, porque o sangue desceu. Então, esses, né, são as evidências que constatam as causas da morte. Eu queria me lembrar agora do nome, mas eu não consigo, me esqueci. Faz muito tempo que eu não toco nesse assunto. Mas são as causas que configuram o estado da morte. Muito bom. Agora, é difícil de você saber ali, na hora, quantas vezes não vimos aí pessoas que foram colocadas no caixão e no velório acordaram. Então, para você ver, se no hospital, cara, a coisa não é simples, aquela pessoa entra num estado, cara, muito tênue entre a percepção entre a vida e a morte. E a catalepsia é um desses. Tivemos casos já de pessoas que foram enterradas vivas e depois o pessoal cismou, foi lá, desenterrou a pessoa, estava virada de ponta cabeça no caixão, que a pessoa acordou enterrada. Teve até um caso de um ator na televisão, na década de 70, se eu não me engano, chamado Sérgio Cardoso, foi enterrado. Aí o pessoal falou assim, poxa, esse cara tinha esse problema, foram desenterrar e estava virado no caixão. Olha que coisa. Então se aguarda, pelo menos
6 horas para se constatar de fato o óbito, que é quando esses sinais cadavéricos, né? Sinais cadavéricos se caracterizam. Mas é óbvio que existem sinais que podem antecipar que a pessoa de fato está morta. A pessoa teve a cabeça decepada. Não preciso esperar 6 horas para saber que ela está morta. Não é isso? São os sinais cadavéricos. Beleza? Então vamos lá. Em regra, a autópsia no corpo da vítima de homicídio somente pode ser feita após 6 horas do óbito. Sim. A menos que os peritos julguem possível, de forma fundamentada, a antecipação do exame. Tá perfeito a letra C. C de Charlie. Muito bem, meus queridos. E aí temos a letra D. Nas infrações que deixam vestígios, a prova testemunhal não pode suprir o exame de corpo de delito a fim de atestar a materialidade delitiva. Isso é um absurdo. Prova testemunhal supre qualquer exame de corpo de delito. O que não pode suprir o exame de corpo de delito é a confissão do acusado. Prova testemunhal pode suprir a realização, sim, de exame de corpo de delito. Ele se recusou a fazer o exame de dosagem alcoólica, mas tem 3 testemunhas que vão dizer: vixe, estava bêbado igual um gambá, não parava em pé, com bafo, hálito alcoólico, olhos vermelhos e assim por diante, beleza? Letra D está errada. E aí temos a letra E. O exame de corpo de delito classifica-se como direto na hipótese em que os peritos examinam fotos e laudos médicos produzidos por médicos que tenham atendido a vítima de violência em um pronto-socorro? Não. Exame de corpo de delito direto é aquele feito in loco, em relação à vítima do crime. Esse que foi narrado na alternativa na E é o exame de corpo de delito indireto. Esse sim, você não vê a vítima, mas trabalha com exames de corpo, com laudos anteriores ou fotos, ou com a própria vítima em data posterior ao incidente. Eu não vi a vítima no dia que ela foi agredida. Ela foi atendida num posto de saúde, mas o perito viu a vítima 1 mês depois de medicada, mas com base nos laudos e vendo a vítima, ele realiza um exame de corpo de delito indireto. Beleza, meus queridos? Então, a presente questão, você vai ficar com a letra C de Charlie, ok? Fala, galera! E aí, gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!